Fala, torcida botafoguense, torcida alvinegra, ligada aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso, para a gente não trazer notícias muito boas, não são notícias muito legais, não. Já com frequência, né, a gente vem escutando, ouvindo, lendo, né, sobre jogadores entrando na justiça contra o Botafogo, jogadores entrando na justiça por causa de premiação atrasada, por conta de FGTS, por conta de salário, independentemente se é um mês, 2 meses, se FGTS é pouco, se é a quantia mínima e tal. Não é legal esse tipo de notícia porque depõe contra tudo aquilo que a SAF prega, né, que é pagar a dívida. Então você não paga a dívida criando novas dívidas, né? E aí o caso do Luiz Castro, que muita gente, é claro, acaba demonizando, né, vilanizando por ter sido traidor no ano passado, por ter sido mercenário, isso e aquilo e tal. A gente já falou sobre isso, não vai ficar repetindo esse assunto. E a FIFA deu causa ganha para o Luiz Castro e um prazo para o Botafogo pagar o que devia ao treinador. E aí muita gente se pergunta, mas o Botafogo ainda devia ao Luiz Castro, mas não foi ele que saiu e tal. Enfim, a gente vai esclarecer para vocês, tá, todo esse caso aí, que fecha a porta, né? Eu acho que é mais um caso em que fecha portas, tanto do Luiz Castro dentro do Botafogo, quanto do Botafogo para o Luiz Castro. Eu acho que nenhuma das partes mais gostaria de repetir a experiência, né? Não sei o treinador, mas da nossa parte, não quero mais, né? A gente já conhece já como pensa o treinador, né? Em termos de largar projeto no meio e tal. Então acho que portas fechadas definitivamente, mas o Botafogo tem uma obrigação com o treinador, tem que pagar. O Botafogo prometeu, o Botafogo foi condenado pela FIFA a pagar, não recorreu porque sabia que tinha que pagar. E o que o Botafogo tem que pagar para o Luiz Castro até dia 9? A gente vai falar. Vamos falar também de coisa boa, né? Nem tudo é coisa ruim. Renovação do Botafogo aí com joias como o Yarley, né? Que tem uma multa rescisória agora lá em cima, né? É isso mesmo, tem que botar a multa rescisória lá em cima. Renovação de contrato, o Botafogo também renovou com outros jogadores, Sapata, outros atletas, Kaique da base, é isso, tem que renovar, tem que valorizar, porque pode brilhar, e aí você já está calçado. Agora, vou começar esse plantão glorioso, direto, papo reto, sem edição, eu e vocês, né, falando da ausência do Eduardo amanhã. O Botafogo não confirma, tá? Pelo menos até o momento dessa gravação não confirmou, mas o GE já teve acesso a pessoas ligadas ao Botafogo e a pancadinha que o Eduardo sofreu no treinamento de sábado me parece que não foi só uma pancada, né? Não foi só uma pancadinha. Tem algo a mais aí porque, segundo o GE, o Eduardo não joga amanhã. Não joga amanhã. E isso me preocupa muito porque eu vi o Botafogo sem essa referência no jogo contra o Bahia. E isso custou caro, não foi por isso que o Botafogo perdeu. O Botafogo perdeu por erros defensivos, por erros infantis defensivos. E algumas dessas figuras, né, que erraram infantilmente estarão amanhã em campo. Então isso me preocupa bastante. Com a ausência do Eduardo, a tendência é que o Botafogo tenha poucas ou quase nenhuma mudança da equipe que enfrentou o Bahia no domingo, né? E teve muitas dificuldades, né? Especialmente no primeiro tempo. A tendência é repetir esse time, já que o Cuiabano não pode jogar a primeira fase da Libertadores, a gente fica refém do único lateral esquerdo que a gente tem no elenco, e já que o Botafogo não contratou nenhum centroavante desde o ano passado, desde a saída do Diego Costa, enfim, contou com o Janderson e o Matheus Nascimento, do Janderson se desfez. Acreditou no Matheus Nascimento, na primeira oportunidade, uma longa e grave contusão. E o Tiquinho, que não ia durar para sempre, obviamente, acabou sentindo, só volta aí no próximo mês. O Eduardo, que vinha substituindo bem, também sentiu uma pancada. Então, assim, é o momento da torcida do Botafogo afastar essa ideia de azar, tudo dá errado, tal. O Botafogo vem construindo vitórias, o Botafogo vem construindo uma identidade. O jogo contra o Bahia, a derrota para mim foi uma fatalidade, né? E esse jogo contra a LDU vai ser um jogo muito perigoso. O time da LDU é muito encaixadinho, tem jogadores rápidos, vão explorar o lado esquerdo, não é segredo para ninguém, o Hugo tem que ficar muito esperto, vão explorar aquele lado. Agora, o Botafogo precisa fazer valer as peças de qualidade que tem.
não é porque o Eduardo não vai jogar que a gente não tem a chance de vencer. Talvez, ofensivamente, o time precise se organizar melhor, tá? Mas eu acho que o Botafogo tem totais chances de vencer e é aquela vitória que a gente não precisa jogar bem. Pode, inclusive, ser uma vitória parecida como aquela que foi contra o Atlético Goianiense. Sofre um pouquinho no segundo tempo, mas faz 1-0, ganha o jogo. É o tipo de vitória que para amanhã serve e muito. Serve e muito. Então o Botafogo vai amanhã sem o Eduardo, mas tem confirmada a volta do Tietê. Outra coisa confirmada também, aí vamos falar de coisa boa, né? Renovação com o Yarley até 2028, multa milionária passando aí dos 100 milhões de reais. O Botafogo também ajustou o contrato, né? E vai ficar aí, renovou com 2 jogadores importantes, o Kaique, que é da base mesmo, e o Zapata, que já jogou no profissional, mas também é da base. Infelizmente enfrentou uma série de lesões, né, no Sub-20, não jogou Copa São Paulo esse ano, foi destaque do ano passado, né? E o Yarley, que já vem entrando, já fez golaço, enfim, renovou com o Botafogo e é um jogador que vem aparecendo aí na lista de relacionados, né? Quem sabe joga, quem sabe entra aí contra a LDU. Vamos ver, né? O Botafogo tá precisando de jogadores de frente. Então, uma excelente jogada aí do Botafogo, renovando com essa promessa do futebol alvinegro até 2028, elevando a beça aí a multa rescisória. Agora vamos falar de coisa chata. Já não é a primeira vez que nós escutamos que jogador tal está entrando processo contra a SAF Botafogo. Foi o Lucas Fernandes, aí ouvimos que o Luiz Castro ia processar, ia fazer isso e tal, ia na justiça. Enfim, o caso do Luiz Castro acabou se transformando aí num imbróglio chato que pode resultar até num transfer ban para o Botafogo, né? A gente sabe que transfer ban é simplesmente a possibilidade de você não contratar mais ninguém até você pagar. Você sofre uma sanção, ó, vai ficar 6 meses, vai ficar 1 ano sem contratar ninguém. Transfer ban é um troço chato, principalmente para quem está pensando em fazer uma temporada melhor do que fez ano passado. Qual é a dívida do Botafogo com o Luiz Castro? Isso que me aborrece. Não é uma dívida alta do Botafogo com o Luiz Castro. Botafogo, segundo o Luiz Castro informou lá na FIFA, né? O Luiz Castro, o Botafogo estava devendo algumas parcelas de FGTS, premiação, enfim, premiação é aquilo, é Campeonato Brasileiro 2022, Campeonato Carioca, Taça Rio, né? Imagina, a premiação da Taça Rio, né? R$0. Mas o Botafogo faz promessas, né? O Botafogo faz promessas de premiação e tem que pagar, né? E, segundo ele, uma questão ali envolvendo salários. Não é a rescisão, não é questão de saída, por quê? Porque é o Luiz Castro que pediu para sair. Então, quem paga a dívida da rescisão é a equipe que está levando o treinador. Então a equipe, o Al Nassr, né, já pagou, já quitou essa dívida, tá? Mas o Botafogo tem questões com o treinador e tem que pagar. E aí o Botafogo, o Luiz Castro levou isso para a FIFA deu causa ganha ao Luiz Castro, o Botafogo poderia até recorrer, não recorreu, tinha 45 dias para pagar. Contando de hoje, tem até o dia 9 de junho para realizar esse pagamento. Mas, segundo aí consta, né, o jornalista Matheus Medeiros, que cobre o Botafogo também, falou que o Botafogo vai sentar com o Luiz Castro, vai resolver, vai pagar até o final dessa semana, tal, informação dele aí. A gente acredita que é o melhor a se fazer. Se você não recorreu, é porque você deu causa ganha a quem está te cobrando, né? E é muito chato, repito, você ser vítima de notícias, o Botafogo sequer se manifesta, né? Isso também é péssimo, tá? Isso é péssimo, ninguém vai ficar batendo palminha para atitudes erradas dentro da SAF Botafogo, porque se você não tem o que dizer, beleza, o silêncio é o melhor a se falar mesmo. Agora, vai lá e paga, né? Vai lá e paga. Então o Botafogo, segundo informações aí do jornalista Matheus Medeiros, vai sentar para pagar, para resolver esses problemas com o Luiz Castro. Resolve logo, que a gente nunca mais quer ouvir falar de Luiz Castro aqui dentro do Botafogo, tá certo? E é isso, meus amigos, plantãozinho direto, eu fico por aqui amanhã. A gente começa falando de Botafogo e LDU, né? Com a notícia aí da ausência do Eduardo, já fiquei mais tenso do que eu já estava. Enfim, vamos aguardar, a gente espera sempre a vitória. Agora não vai ser
um jogo nada fácil. Ainda mais o Botafogo todo desfacelado, desmantelado, mas é isso. A gente precisa ajudar o Botafogo precisa do seu torcedor. Amanhã é um jogo para jogar junto, 90 minutos. Perdeu? Já era. Esquece. Ganhou, a gente pode sonhar, tá certo? Eu fico por aqui. Beijo grande no coração. Ah, lembrando, galera, o Botafogo a partir de amanhã vai estar coletando lá no estádio Newton Santos mesmo, tá? Em alguns postos de coleta, materiais de primeira necessidade, tá certo? Então, produtos de higiene pessoal, água potável e produtos também de cama, mesa e banho para enviar às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Excelente atitude do Botafogo, a gente vem divulgando aqui no nosso canal, lá também no nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Gigante Glorioso, vários grupos, entidades, ONGs que estão aí colaborando com as pessoas que estão sofrendo muito com essa situação. E o Botafogo abre as suas portas para você, torcedor, levar esses itens de primeira necessidade e colaborar com os nossos irmãos gaúchos. Tá certo? Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!